Estamos de volta aqui no Papo com ela, hoje recebendo a presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB, Tatiane Barros, e também a presidente da Associação Mato Grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção, a Ampara, Lindacir Rocha Bernardon, e a gente fala um pouquinho sobre o processo de adoção em Mato Grosso. Boa noite, gostaria de agradecer a presença de vocês para que a gente pudesse fazer esse debate. Boa noite, nós que agradecemos a oportunidade de vir falar sobre um assunto tão importante. Lindacir, eu queria que a gente pudesse começar falando sobre como a Ampara atua auxiliando famílias a encontrarem essas crianças e esses adolescentes que aguardam esse acolhimento. A Ampara é uma associação formada por pais e filhos por adoção e simpatizantes da causa. Nosso objetivo primeiro é contribuir para a garantia do direito à convivência familiar a toda criança, a todo adolescente, a todo ser humano. Então, a Ampara prepara inicialmente os pretendentes à adoção. Com a Lei 2010 de 2009, passou a exigir o preparo jurídico, psicológico, das pessoas que se interessam em adotar. E aqui em Mato Grosso nós temos uma parceria com o Poder Judiciário, onde nós assumimos essa responsabilidade enquanto técnicos, enquanto pais e filhos por adoção. Tatiane, quando a gente fala sobre o processo de adoção, percebe-se que existe uma fila enorme de pessoas interessadas em adotar. Essas pessoas são mais volumosas, inclusive, do que as crianças e os adolescentes que aguardam ser acolhidos. Sim. Mas essa adoção, ela não flui, né? Certo. E essa é uma realidade também de Mato Grosso. E o que acontece nesse processo? Então, na verdade, é uma realidade no Brasil, né? É assim. Porque o que acontece? Os pretendentes, eles ainda querem, preferem as crianças até 6, 7 anos de idade, né? Então, os adolescentes vão ficando, né? E é isso que faz essa conta não fechar, né? Então, a fila, às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou há muito tempo na fila de adoção e eu não consigo adotar. Mas você tem que ver o que você, no seu cadastro, o que você colocou na ficha, né, do cadastro. Quais são as suas preferências? Porque se você está preferindo, você colocou que preferem uma criança menor, um bebê, é o que todos preferem, entendeu? Então isso faz com que a fila, cresça e os números não batem. Eu posso Claro. acrescentar Sim. alguma coisa em relação a isso? Nós viemos de uma cultura em relação à adoção, onde se buscava uma criança para um casal infértil. A maioria das pessoas que se habilitavam era em razão da infertilidade. Com a Constituição de 88, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garantiu o direito às crianças e adolescentes, nós trabalhamos para mudar esse conceito, né? Ao invés de buscar uma família para um pai, para uma mãe que não teve filho, nós hoje buscamos um pai e uma mãe para uma criança e um adolescente que precisa de afeto, que precisa de abrigo. E com isso vem mudando um pouco, melhorando, né? Esses números. Antigamente, 99% dos pretendentes à adoção era por essa motivação. Então, por isso preferiam crianças menores para satisfazer o desejo de ser pai, e mãe. de ser mãe. Hoje não. Hoje já entram para as filas com outras motivações, com o desejo realmente de contribuir com afeto, de melhorar a vida de uma criança. Então, já vem outro perfil de pretendentes. E a Ampara vem lutando por essa busca ativa, né? Complementando a sua primeira pergunta, já para mim, o que a Ampara faz? Nós lutamos para dar visibilidade a essas crianças e adolescentes que precisam de pai e que precisam de mãe. Tatiane, pegando ainda um gancho disso do que a Lindacir disse para a gente sabe que leva-se um tempo para mudar-se um hábito,
né? Nós tínhamos uma sociedade de inférteis que buscava essas crianças para satisfazer esse desejo de ser pai, paternidade, de de ser mãe. maternidade. Quais são os passos que vêm sendo tomados no sentido de conscientizar as pessoas nesse outro aspecto que a Lindacir coloca para a gente, né? De que forma a OAB tem contribuído nesse sentido? Então, a Comissão da Infância e Juventude, ela desenvolve, inclusive junto com a Ampara, né, nós temos essa parceria com a Ampara, com o SEDECA, com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, enfim, com a rede de proteção. Nós temos essa parceria e nós realizamos seminários, congresso, palestras, né? E já entrando nessa questão até da adoção tardia, né? Essa visibilidade que a Lindacir fala é extremamente importante. Por isso nós realizamos esses seminários, essas palestras, para trazer, inclusive, temáticas de adoção que mostrem para a sociedade que não tem só a criança de 3, de 4, de 5 anos no lar, né? Que tem de 12, de 13, de 14, que também querem uma família, que também desejam, que também sonham em ter uma família. Até porque, Michele, ao completar 18 anos, o adolescente ele tem que sair da instituição. E aí, o que nós vamos fazer? Para onde que esse adolescente vai? Existe política pública para acolher esse adolescente? Então é essa a nossa preocupação. Por isso é muito importante dar essa visibilidade para esses adolescentes, né? Através desses projetos como adoção tardia, né? Projetos que são realizados aí no Brasil, tem vários projetos, como Adote um Pequeno Torcedor, tem vários outros projetos que tendem a levar mostrar essa realidade para a sociedade, que os adolescentes estão no lar, que eles também querem uma família, eles também desejam ser amados. Lindacir, quando a gente fala desse processo de dar visibilidade para essas crianças, para esses adolescentes, nós tivemos uma iniciativa que foi bastante questionada nesse sentido, que foi a adoção na passarela, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso para a gente, mas também nos dizer como funciona essa aproximação desse adolescente, dessa criança com esses pretendentes, né? Como que acontece essa empatia, né? É possível conhecer, se envolver antes, ou isso também pode, de alguma maneira, prejudicar essa criança e esse adolescente? Eu vou começar pelo final da sua colocação. Tá, joia. Como que se dá, né, esse início de aproximação. Com a Lei 12.010, onde determinou a preparação dos pretendentes à adoção, nós tivemos também a abertura das instituições de acolhimento. Aqui em Cuiabá, por exemplo, especialmente em 2014, inserimos no programa de preparação, que são 6 encontros semanais, uma visita na instituição de acolhimento. Não sei se você lembra, Michele, nós tínhamos no lar da criança, nos anos de 2014, 2015, uma média de 150, 160 crianças em acolhimento no antigo lar da criança, né? Só aqui em Cuiabá. Com a visita daqueles pretendentes, daquelas pessoas que estavam se preparando, o que aconteceu? Muitos adolescentes que eram considerados inadotáveis em razão da idade, grupos de irmão, problemas de saúde, com o olho no olho, se apaixonavam e esses pretendentes acabavam indo até a vara da infância e mudando o perfil da criança pretendida. Então, a gente costuma dizer que o olho no olho faz o encontro de almas, né? O que os olhos veem, o coração sente, né? E com isso começou a mudar esse perfil pretendido. As pessoas ampliam a partir do momento que conhecem, que veem a realidade e que é possível também adotar uma criança mais velha e satisfazer aquele desejo de cuidado, né, desde o nascimento, porque eles compensam, querem compensar e nós, como pais, podemos ajudar, contribuir nisso. Uma das ações, né, da Ampara, um dos projetos da Ampara que se chama Família, Direito de Todos e Sonho de Muitos, prevê 2 ações.
a exposição fotográfica, o que os olhos veem e o coração sente, e a adoção na passarela. Esse projeto é de 2016. A primeira edição foi feita em 2016, da adoção na passarela. Nos demais anos, nós fizemos a exposição fotográfica. E nesse ano de 2019, retornamos com a adoção na passarela, em parceria com a OAB e apoiada pelo Poder Judiciário, né, que autoriza essas ações. Qual é o objetivo de ambas? É dar visibilidade da construção familiar pela adoção, da diversidade, né, porque existe alguns entendimentos equivocados ainda, que pessoa solteira não pode adotar, né, que casal homoafetivo não pode adotar. E a gente quer mostrar que não, que pode, que solteiro pode adotar, casais homoafetivos, que a adoção interracial é bacana, que grupo de irmãos podem ficar juntos ou separados, mas preservando a convivência. Convivendo, né? Então, a gente quis mostrar isso e junto mostrar os adolescentes que estão em acolhimento e que já foram consultados na lista e ninguém quis. Então, eles entram na passarela com seus padrinhos ou madrinhas para um momento de lazer, para um dia de diversão, de convivência com as famílias. Mas onde nós queremos dizer também eles existem, né? E também querem pai e mãe. E nesse ano, infelizmente, nós tivemos toda uma polêmica que iniciou antes mesmo de acontecer o desfile. Uma pessoa que, ao receber o convite online, se posicionou contrária e, em seguida, 5 minutos depois, uma outra pessoa se posicionou contrária e acrescentou ainda, comparando a época de escravidão, como se fosse escolher essas crianças naquele momento. Né? Uma pessoa que não conhece, que não sabe a realidade, que não vive essa realidade, é evidente. E isso começou antes do desfile. O desfile aconteceu à noite. Infelizmente, essas pessoas não estiveram no local para ver a realidade. No local participaram convidados, autoridades, juízes, inclusive, que autorizou a ação. E foi um momento de encontro e que, eventualmente, desperta naquela pessoa que está assistindo o desejo de adotar, o desejo de acolher uma criança mais velha, que depois é uma outra trajetória, através da vara da infância. Né? Naquele momento, ninguém leva ninguém para casa. É só um reconhecimento, né? Exatamente. Tatiane, só para a gente continuar um pouquinho nessa temática da Sim. adoção na passarela, a Lindacir disse que é um evento que acontece desde 2016 e eu queria que vocês pudessem dizer um pouquinho sobre os resultados Exatamente. dessas ações e se isso também é encarado por essas crianças e adolescentes como um momento de lazer, Sim, como um momento claro. de reconhecimento para elas mesmo, né? Inclusive, Michele, até complementando aqui o que a Lindacir disse, e essa divulgação, é muito interessante até falar isso para a sociedade, essa divulgação, essa polêmica que se deu em torno desse desfile, desse projeto, foi porque as pessoas tem aquele costume de ler ali o título, né? A matéria estava muito apelativa, né? Escravidão na passarela, né? Vendas de crianças como leilão de gado, enfim, estava apelativo aquilo ali. Então você lê aquilo, mas venda de criança, nossa, que absurdo, sou contra. E aí você já compartilha. E aí acabou que todos compartilharam essas matérias sem ter o conhecimento real de como foi o desfile. Como a própria Lindacir disse, sem estar ali, sem ter conhecimento. Porque quem foi no desfile defendeu, porque viu como foi. Então ali, Michele, não teve, inclusive eu fui perguntada, fui questionada, bem quando aconteceu o desfile, depois da polêmica, que nós estávamos
apresentando a criança ou adolescente que estava entrando na passarela para desfilar, que nós estávamos apresentando, falando do qual lar que era, né? Isso daí remetia a uma venda, né? Então nós estávamos fazendo isso. E isso é mentira, isso é um absurdo. Então chegou tantos absurdos que chegou para a gente, inclusive isso que a própria Linda Cir disse, que nós estávamos, que as crianças, que foram convidados pretendentes para a adoção, né, no desfile, e que eles já saíam dali com o adolescente. Não existe, né? Nós sabemos que tem que ter todo um preparo para você sair com uma criança e adolescente. Você tem que estar cadastrado no Cadastro Nacional de Adoção, você tem que estar apto à adoção, não é num desfile você não vai sair com ninguém, né? Então, assim, deturparam, na verdade, todo o projeto do desfile. E isso daí realmente chateia, mas ao mesmo tempo, Michele, isso foi bom. Foi bom porque trouxe visibilidade para esses adolescentes que estão lá. E aí, já entrando na sua pergunta... Vamos só ao intervalo Sim. comercial e a gente continua conversando sobre isso daqui a pouquinho. A gente faz um breve intervalo e volta na sequência conversando aqui com a Linda Cir e a Tatiane sobre adoção em Mato Grosso.